Amém. Vamos ouvir o pastor Marcos Aurélio e o pastor aqui fica para a próxima segunda-feira, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Logo após a jovem missionária, louva a Deus comigo. Falei minha barrigudazinha, mas tem mais força, né? Para cantar em nome de Jesus. Olha, meus irmãos, com alegria, desejo saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Queridos irmãos, nós estamos felizes de estar aqui com os irmãos nesta igreja e de antemão nós queremos agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui cultuando ao Senhor nessa linda estudo de doutrina geral, e eu quero louvar o Senhor pela vida do pastor Antônio, né? Deus sabe da nossa intenção de estar aqui, que era glorificar a Deus, né, pela vida do nosso pastor, que já há mais de 10 anos já está aqui à frente desta igreja, e nós queremos louvar ao Senhor. E hoje eu converso com o pastor Robson, e eu estou também celebrando hoje 2 anos que nós estamos aqui em Bernardo Mearim. Hoje 8 de janeiro, eu e a minha esposa estamos já há 2 anos trabalhando servindo a Deus ali na Bernardo Mearim. E eu quero agradecer ao Senhor, e estou aqui diante de tantos homens de Deus, e o pastor Antônio tem a coragem e a responsabilidade de pôr sobre os ombros de um jovem pastor, aí sofre o pregador, né? O pastor que está aqui. Eu quero louvar a Deus, o pastor aqui, todos os demais pastores, o pastor Antônio, muito obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, Apocalipse, capítulo número 5. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Oh, glória a Deus! E eu também estou muito feliz, ansioso, né? Muito ansioso. Mas essa ansiedade aqui não é falta de confiança em Deus, não. É ansioso de ver a nossa filha, a Maria Helena, estamos já como se diz a história, nos pormenores, né? Já está chegando, e eu estou muito feliz por isso, estar com a minha esposa, minha família, é sempre uma alegria para nós. Se vamos encontrar o Apocalipse capítulo 5, se encontraram, diga bem forte amém. Amém. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte, bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei esse que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Eu queria que, por bondade, os irmãos que estão nos acompanhando na leitura, lesse bem forte o versículo 7, bem forte, 1, 2, 3. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, e tendo todos eles harpa e salva de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua
e povo e nação, e para nosso Deus o fizerdes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Se você quiser, você diz amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto onde João ele tem uma grande visão de Deus. E Deus ele sempre expressou por meio dos homens, por meio da criação e por meio também de Cristo Jesus, o plano que ele tem para a humanidade. E estas revelações especiais de Deus, através da Bíblia, da criação e do próprio Cristo, Deus ele planejou, arquitetou e conferiu essa responsabilidade, esse privilégio ao homem chamado João. Há quem diga que estas visões do Apocalipse a João foi um dos presentes de Deus a João por algumas razões. A primeira razão, alguns vão dizer que este privilégio que Deus dá a João é simplesmente porque foi ele um dos discípulos que permaneceram com Jesus nos momentos mais difíceis de sua vida, e nós podemos destacar a crucificação. E estas visões gloriosas Deus havia dado a João, e João está numa ilha solitária, e o desejo de Deus sempre foi cuidar do seu povo. João, diz a história, que morreu de morte natural. Tentaram matar João colocando um fogo, um óleo quente sobre o seu corpo, e não o matou. Então tentaram matar ele na solidão. Ele está ilhado num local solitário, e poderia muito bem a solidão, a prisão, trazer o desespero ao seu coração, e o seu coração se entristecer e ali morrer de uma eterna depressão. Mas fato é que Deus havia o constituído como um homem de Deus, e Deus revela-se para ele numa grande visão. Ele estava sozinho na ilha, mas Deus demonstra carinho para com os seus. E como foi que Deus demonstrou carinho para com os seus? Ele estava na ilha, e no capítulo 1 de Apocalipse, a Bíblia ela vai dizer que eu, João, também vosso irmão companheiro na aflição, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. Eu fui arrebatado do Espírito, e no dia do Senhor ouvi detrás de mim uma voz como de uma trombeta, e que dizia: o que vês, escreve no livro. E ele foi escrever um livro para as 7 igrejas da Ásia representadas aqui. E o interessante mais aqui é que, quando ele viu o aspecto daquele que falava, o versículo de número 17, a Bíblia diz: quando vi, caí como morto aos seus pés, porque nenhum homem, nenhuma mulher que se atreva a ver a glória de Deus permanece da mesma forma, a não ser que ele caia, se levante, mas se levante transformado. A exemplo disso, nós temos Paulo, quando ele tem uma grande visão de Deus, no caminho, sentado no cavalo. Atos capítulo 29, salvo engano, ele vai dizer que foi ao meio-dia. Disse que a glória, o sol que brilhou sobre ele, era mais luminoso do que o sol do meio-dia. Ele cai, fica cego, e quando se levanta o homem transformado. Porque todo homem que tem um encontro com Deus tem a sua vida mudada para a glória do Senhor. João tem essa visão gloriosa. Mas o interessante dentro desse texto que nós lemos é uma das visões gloriosas que Deus dá a João. E o mais interessante que eu vejo dentro desse capítulo é o controle que Deus tem da história. E toda a história, ela começa com Deus, está no controle de Deus, e terminará segundo
a vontade soberana de Deus, porque não são de fato os poderosos deste mundo que vão determinar os rumos da história. Não são os poderes legislativos, judiciário do nosso país que vão determinar o futuro da nossa história. Nem tampouco os historiadores que decifram os mistérios da história da humanidade. Não são também os filósofos que interpretam os segredos da história, e nem tampouco os futuristas que retiram o véu da história. Na verdade, quando nós olhamos sobre as visões da história, nós aprendemos e nós temos, por exemplo, duas visões humanistas da história. A primeira visão é a visão dos antigos gregos. Eles entendiam que a história não se move para uma meta, não há esperança para eles, não há redenção. O que é e o que foi será. Ou seja, para eles não há uma consumação. Há uma outra segunda visão da história do futuro, que é a visão do existencialismo ateu. O que é que eles pensam? A história para eles é uma sucessão de fatos sem nenhum significado. Para eles não tem sentido a vida. Porém, a pergunta que podemos fazer é: qual é o sentido da história? Qual é o sentido da vida? A gente olha para a televisão, a gente vê perseguições, a gente olha para os jornais, a gente vê destruições no Brasil e no mundo. Mas, lendo o livro Filosofia da História, Friedrich Hegel, ele disse que os povos e os governos nunca aprenderam nada da história. Eles demonstram que o conteúdo ou o fim da história não estão consumados ou descritos por vida de algum homem, seja filósofo ou seja um historiador, pois eles reconhecem que o fim da história, quem decide é aquele que criou os céus e a terra. E diante desse fato, dessas informações, diante dos sangrentos ou das sangrentas guerras mundiais que vemos, o mundo sob uma pressão mundial, o Brasil sob uma pressão política, a pergunta que a gente faz é: há alguma esperança para a história? Há alguma esperança para nós? Há alguma esperança para a igreja? Qual é o futuro da humanidade? Quem decidirá o futuro da igreja? Lendo Apocalipse capítulo 5, a primeira coisa que eu aprendo aqui no versículo 1 é que João, ele diz que teve uma visão gloriosa e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, e o detalhe, selado com sete selos. João está aqui nos afirmando que Deus é que está no trono do universo e tem um propósito para a história da humanidade. Ele disse: eu vi na destra do que estava assentado no trono. Quem é que estava assentado no trono? Capítulo 4. Na visão inicial, no capítulo 4, ele diz que foi arrebatado em espírito e viu um assentado sobre o trono. Quem era ele? O próprio Filho de Deus. O Deus soberano que está controlando a história. Ele está no controle do universo. Eu preciso afirmar para você que a história tem sentido. Para você a história tem sentido. Para você, mãe de família, a história tem sentido. Sua vida tem sentido. Você não caminha neste mundo para um acaso, para um fim trágico. Na verdade, as forças do mal não prevalecerão, porque João nos garante: eu vi um assentado sobre o trono
Deus também já tinha escrito a recuperação desta moto, porque Deus está sob o controle da nossa história. Quem glorifica Deus por esta verdade? Ele conhece, Ele controla, Ele dirige todas as coisas para a sua consumação. Toda a história da humanidade, nós não queremos dizer, Ele sabe o meio, o fim, o início. Deus conhece todas as coisas. A história sempre estará nas mãos de Deus. Diga comigo, a história. Diga, pastor, diga a história da humanidade. Levante as mãos e diga assim: está nas mãos de Deus. A tua história está nas mãos de Deus. A história da igreja Assembleia de Deus em Crisidela do Vale está nas mãos de Deus. Nós estamos sob perigo, mas Deus está no controle. A perseguição vem, mas tudo está sob controle. A perseguição política vem sobre a família nacional, mas Deus está controlando a história da igreja que glorifica a Deus. O livro da história está escrito por dentro e por fora. Mas o versículo de número 2, ele diz que viu um anjo forte, bradando com grande voz. Bradando com que, irmãos? O que foi que ele bradou? É um questionamento que ele vai fazer. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Estamos aqui questionando, procurando quem é o digno. O digno está sendo procurado. Quem é que vai ser o digno de abrir esses livros? Vamos procurar. Versículo de número 3. Vamos procurar no céu se tem alguém que é digno de abrir o livro. A Bíblia diz: e ninguém no céu. Vamos olhar para a terra, vamos olhar para o poder legislativo, vamos ver aqui, vamos olhar aqui para o poder judiciário, municipal, vamos olhar daqui, vamos olhar para os pastores e líderes. Nem na terra. Vamos olhar debaixo da terra. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar o digno procurar. Ninguém, está escrito aqui, que ninguém tem a capacidade de desvendar, nem de conduzir a história até a sua consumação. Procura para os futuristas, ele não sabe. Pergunta para os líderes das seitas que estão por aí, que profetizaram que a vinda e o fim dos tempos aconteceria no ano 2000 e tantos outros anos. Não conseguiram desvendar. Por que, pastor? Versículo 1: porque o livro está selado com 7 selos. Na numerologia a gente estuda, o 7 é o número completo, totalmente selado. Era como se João estivesse vendo o que nós estamos vendo aqui. Esse livro está completo, não está nada fora do controle daquele que selou por dentro e por fora. Glória a Deus por essas verdades. A história ou esse livro sem Deus não vale de nada. Mas João está nos dizendo aqui que a história sem Deus é um livro lacrado. Só Deus pode dar sentido à história e à sua vida. Você só está aqui porque Deus já tinha escrito todas as coisas. Aleluia. Talvez alguém olhe para a tua história, vê uma caricatura tão feia, com a tinta preta, outra tinta marrom, outra tinta lilás. Aí daqui a pouco alguém olha e diz: mas que pintura feia, que história feia.
Nenhum homem, por mais poderoso que seja, hoje o forte brador diz: ninguém no céu. E as ideologias, pastor, que estão aí, eles vão determinar o futuro da história. Está na mão deles. Estão com uma falsidade por aí, né? E uma festa da democracia. Foi hoje. Mentira! Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus continua no controle da história. Quem é o digno que vai abrir esse selo? Olha para eles. Olha para os homens. Ninguém pode achar ou ser digno de abrir. Versículo 4. E chorava muito, porque ninguém foi achado para abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. João está dizendo e demonstrando a impotência que o homem tem. Ele está demonstrando a impotência que o homem tem de desvendar o futuro. A grande questão é: quem é digno? A grande contestação que nós temos aqui é que ninguém podia abrir o livro. E qual é a grande decepção? E eu chorava muito. A crise de João é a crise da impotência de todos nós. É a gente olhar para o nosso redor e ver só lutas, crises, guerras, uma incerteza em todos os aspectos da vida. É por isso que João chora, porque isso pareceu frustrar as promessas que Deus já havia mostrado para João no futuro. Porque ele olha e diz: os homens são tão capacitados, não podem abrir. Os anjos, serafins, não podem abrir. Ele chorava e dizia: eu não sei qual é o rumo da história. A história parece que está à deriva com um barco sem leme. Mas eu queria ler com você o versículo 5. Porque se no versículo de número 2 estão procurando quem é digno, no versículo 3 ninguém achou. No versículo 4 João chora e diz: não sei mais o futuro. Mas a história tem uma solução. No versículo 5: e disse-me um dos anciãos: não chores. Vem para essa pessoa que está do teu lado aí, me ajude a pregar e diga: não chores. Não diga bem forte, segure na mão dele até irritar ele, diga: não chores. Diga: não chores. Olha que o ancião disse: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7. Quem está procurando ele? Quem está procurando ele? Versículo 5. Eu vou olhar no céu, não tem ninguém, pastor. Vou olhar para a terra, não tem ninguém. Mas o ancião chegou e disse: olha para mim. Tu estava procurando e agora o digno foi encontrado. A solução para a história. Cuidado. Ei, você levantar as duas mãos aos céus para receber uma palavra profética para a tua vida no ano 2024. A solução para a tua história vem do céu. A solução e o final da história está na palma da mão de Deus.
que é que vem pela frente, pastor? O que será o meu amanhã, pastor? O que será na minha velhice, pastor? Agora Ezequiel, o Senhor estava dizendo: não chores. O Senhor põe um basta à nossa angústia hoje. Ele dá um basta a esta tua angústia aqui hoje. E Ele traz a solução dizendo: não chores. O digno já foi achado. Isso é sinal, pastor, ele aqui que o digno já foi achado. A solução para esta vida já foi achado. Nós já achamos essa noite. Você está segurando na mão de alguém. Eu quero dizer para você que há alguém capaz de dirigir a história e dar sentido à tua vida. Se houver alguém aqui essa noite que está dizendo: Senhor, pastor, a minha vida não tem mais sentido, eu preciso voltar para a casa de Deus. O digno hoje se revela para você e diz: vem para cá hoje que eu vou dar sentido à tua vida. Cadê a primeira vida que deseja hoje entregar a sua vida a Ele? Talvez você tenha dito: pastor, pode ser meu último culto. Você pensou nos seus planos, mas o digno foi achado, o livro está na sua mão, selado por dentro. Se tiver alguém do teu lado aí, traga ela assim agora. Mas antes de encerrar, eu quero encerrar com o versículo 5. O livro da história está nas mãos de Jesus. Versículo 7. Porque João, ele acreditou. É verdade. É Ele que tem o controle de todas as coisas. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Versículo 5. Ele venceu para abrir o livro e desatar os selos. A história da humanidade estava indo ao ralo, mas ele disse: eu vou vencer o mundo, o pecado e o diabo, e vou mostrar para ele que ainda vou ficar no livro da mão. Deixa eu revelar esta palavra para você. O que o diabo pensou de mim, que você era: vou acabar com ele, vou acabar com ela, vou destruir ele, vou destruir ela. Mas enganou. O diabo tentou matar Jesus. Passa o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Aí ele ressuscita para a glória de Deus. O diabo talvez pensara: acabou a história. Aí enganaram. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno e a gratidão? Feche os seus olhos nessa noite, eu quero orar por você. Eu sinto uma graça de Deus aqui nessa noite. Há consolo de Deus para ti, mulher. O Senhor quer mais de você. Se entregue, sem medo, sem medo. Entra de cabeça. A nossa fé é racional, mas tem esta fé que romper as barreiras. Segure. O digno já foi encontrado. Eu quero dizer isso para você: o digno já foi encontrado. E a mensagem de Deus está segurando essa noite para você é: não chores. Aquieta-te, acalma-te. Deus está com o controle da história das suas vidas. Levante as duas mãos assim, ó, em sinal de receber. Isso, em sinal de
receber. O Senhor está colocando nas suas mãos aqui essa noite uma autoridade para você vencer este medo, para você vencer essa angústia. Talvez você atravessou o ano de 2024, passou o ano 2023, chegou o ano 2024 atropelado com lutas, com percas, com medo. Essa noite o Senhor me traz aqui para me dizer: eu estou com um livro na mão e já selei por dentro e por fora. Pode aquietar o teu coração e acalmar a tua alma. Há um bálsamo que eu vou derramar sobre a tua vida.